Era 1998, em Vitória do Xingu, no Pará. Meu nome é Sebastião Albuquerque, mas por aqui sou apenas Tião. Por mais de 2 décadas, minha vida foi o Rio. O Xingu não é só trabalho, é história, é casa, é um espírito vivo que exige respeito. Meu pai dizia que quem vive do Rio precisa temê-lo tanto quanto amá-lo. Só que naquela noite, aprendi que o temor nem sempre é suficiente. O motor do barco ronronava baixo, enquanto eu e meu primo Zeca deslizávamos pela superfície escura. A lua cheia iluminava as margens, refletindo nas águas como um espelho trincado. Saímos para uma pescaria, rotina tão simples quanto respirar, mas o ar naquela noite parecia pesado, quase denso. Foi Zeca quem notou primeiro. Uma canoa pequena à deriva, enroscada em troncos. Remamos até lá, curiosos. A madeira estava arranhada, como se garras enormes tivessem passado por ali. Símbolos indígenas estavam entalhados, rudimentares, mas estranhamente detalhados. Não era só uma canoa comum. Enquanto examinávamos os detalhes, o silêncio tomou conta. Não era o silêncio natural do rio, mas algo inquietante, como se tudo ao nosso redor estivesse prendendo o fôlego. Então veio o som, um canto, distante e lento, quase humano, mas errado. Ecoava pelas curvas do Xingu envolvendo-nos. Olhei para a margem. Algo estava lá, entre as árvores. Não se mexia, mas eu sabia que nos observava. O rio nunca foi tão escuro quanto naquela noite. Eu e Zeca nos inclinamos sobre a canoa, tentando entender o que tínhamos encontrado. Dentro, pedaços de algo que parecia ser oferendas. Frutas apodrecidas, penas de arara tingidas de um vermelho, que não parecia tinta comum, mas sangue seco. O cheiro era forte, como madeira molhada misturada a ferro. Deixa isso aí, eu disse, mais para mim mesmo do que para ele. Apesar do desconforto crescente, seguimos adiante. Era o tipo de coisa que, no fundo, sabíamos que não devíamos mexer. Quando voltamos ao barco, o motor tossiu uma última vez antes de silenciar. Zeca tentou girar a ignição, mas nada aconteceu. O rio, antes tranquilo, parecia diferente. As águas se turvaram, cobertas por uma camada de limo espesso. Até os remos pareciam mais pesados ao cortar a superfície. Começamos a remar em silêncio, ansiosos por sair dali. Foi então que vi as silhuetas. 3 delas, altas, esguias, paradas entre as árvores. Humanas à primeira vista, mas havia algo errado. Seus contornos pareciam tremular, como vapor sob calor intenso. Acendi a lanterna rapidamente, mas quando o facho de luz tocou a margem, não havia nada ali. Apenas a floresta e o silêncio pesado do Xingu nos cercando. Voltamos à vila assim que o motor decidiu funcionar novamente, depois de horas de remo e murmúrios nervosos. A noite parecia mais pesada, o ar carregado de um silêncio que nenhum de nós conseguia romper. Zeca foi o primeiro a falar. Temos que falar com o pajé. Não argumentei. O que vimos não era algo que se resolvia com rezas comuns. O pajé morava em uma palafita afastada, iluminada apenas pela luz trêmula de um candeeiro. Quando explicamos o que vimos, ele nos escutou em silêncio, o olhar perdido no fogo. Quando terminei, ele murmurou algo em tupi, antes de falar num tom grave, Yarawari. Segundo ele, são entidades guardiãs do Xingu, espíritos que protegem o equilíbrio do rio. O canto que ouvimos, explicou, é um chamado que ninguém deve ignorar. Algo naquele lugar, naquela noite, foi profanado. O rio escolheu vocês. Há um julgamento.
A escolha que fizerem determinará o destino de muitos. Eu ri nervoso. E se a gente não escolher? Ele me encarou, os olhos cansados, mas firmes. Ninguém foge do chamado, Tião. Lembrei-me então de histórias antigas. Pescadores desaparecidos, corpos nunca encontrados, canoas levadas pela correnteza. Sempre havia explicações práticas, mas naquele momento, nenhuma parecia suficiente. O pajé nos avisou: cuidado com o que veem. Nem tudo que parece humano merece ser chamado assim. Naquela noite, a memória do canto ecoava nos meus ouvidos, tão viva quanto a correnteza do Xingu. A teimosia nos levou de volta. Contra todo o bom senso e o aviso do pajé, retornamos ao lugar onde encontramos a canoa. Zeca disse que precisávamos provar a nós mesmos que aquilo não era nada além de uma superstição. Eu sabia que não era, mas ainda assim fui. A neblina começou a se formar antes mesmo de chegarmos. Cobriu o rio como um véu, abafando os sons e ocultando as margens. O ar parecia mais pesado, difícil de respirar. Foi quando as vozes começaram. Eram próximas, sussurradas, palavras em uma língua que não entendíamos. O barco sacudiu, primeiro leve, como se algo o empurrasse por baixo, e depois com força. Então surgiu. Uma coisa imensa emergiu das águas. Seu corpo parecia feito de raízes retorcidas e pedras cobertas de limo. Seus olhos brilhavam como carvões em brasa. Peixes mortos estavam presos em suas fendas, formando uma armadura grotesca. A criatura avançou, tentando nos arrastar. Zeca, em desespero, puxou uma arma e disparou. O som ecoou, mas só serviu para enfurecê-la. Os tentáculos de raízes vieram com mais força, quase tombando o barco. Com esforço e sorte, conseguimos escapar. Mas eu sabia. Aquilo não terminaria ali. O rio havia mostrado sua face mais terrível, e agora estávamos marcados. Naquela noite o cansaço me venceu. Apaguei assim que minha cabeça encostou no travesseiro, mas o sono não trouxe descanso. Trouxe algo muito pior. No sonho, eu estava submerso. A água do Xingu me envolvia, pesada e escura, mas eu conseguia respirar. Não havia som, só o pulsar abafado do rio. Olhei ao redor e percebi que não estava sozinho. Figuras começaram a emergir das profundezas, altos corpos com rostos de animais. Jaguar, peixe, ave. Seus olhos brilhavam em tons dourados como pequenos sóis. Eu tentei nadar, mas o rio me segurava. Foi então que a vi. Ela surgiu do fundo, flutuando como se o rio fosse parte dela. Era uma mulher, mas não uma comum. Vestia penas de arara azul misturadas com ouro e tinha a pele marcada por símbolos que eu reconheci da canoa. Sua voz ecoou dentro da minha mente sem que seus lábios se movessem. Você foi chamado porque carrega a marca do rio. Seu sangue está ligado à correnteza. Sua decisão salvará ou condenará este lugar. Eu queria perguntar o que significava, mas meu corpo estava paralisado. Ela estendeu a mão para mim, e quando seus dedos tocaram minha pele, acordei. Ofegante, puxei a camisa. Gravados em meu peito estavam os mesmos símbolos da canoa, como cicatrizes antigas. Naquele momento entendi que o Xingu havia me escolhido e não havia como fugir. O sol mal havia nascido quando voltamos ao rio. O medo era como uma sombra que não nos deixava, mas algo maior nos puxava de volta, como se o próprio Xingu tivesse decidido que não podíamos escapar. Remamos em silêncio, os remos cortando a água espessa e escura. Foi então que tudo mudou. A superfície do rio começou a girar, devagar no início.
depois formando um redemoinho que nos sugou antes que pudéssemos reagir. A sensação era de estar caindo, mas também flutuando. Quando abri os olhos, estávamos em um lugar que não era deste mundo. As águas brilhavam como cristal líquido, e ao nosso redor havia uma clareira submersa. Figuras altas e majestosas cercavam o espaço. Os mesmos seres, com rostos de animais que eu vira no sonho. No centro, a mulher de penas e ouro aguardava, a expressão tão imponente quanto triste. "Vocês profanaram o sagrado", disse ela, a voz ecoando em todas as direções. "O rio exige equilíbrio. Para restaurá-lo, um sacrifício deve ser feito." Zeca caiu de joelhos, suplicando, mas a Yara olhava apenas para mim. Eu sabia que era a mim que ela esperava. Era eu quem carregava a marca. Meu coração batia forte, mas minha voz saiu firme. "Leve a mim, liberte meu primo e proteja nossa vila." A Yara me encarou por um momento eterno, antes de inclinar a cabeça em aceitação. O círculo de seres ao nosso redor começou a fechar, e tudo desapareceu em uma explosão de luz e silêncio absoluto. Eu havia feito minha escolha. Acordei com o balanço do barco, o som das águas calmas ao meu redor. O sol começava a nascer, tingindo o rio com tons dourados. Minha cabeça latejava e as memórias vinham em flashes desconexos. O redemoinho, a Yara, os rostos de animais. Tudo parecia um sonho distante, mas as marcas gravadas em minha pele diziam o contrário. Olhei ao redor e vi que Zeca não estava ali. A princípio, temi o pior, mas ao voltar para a vila, encontrei-o em casa, são e salvo. Ele me encarou com olhos que evitavam os meus, murmurando algo sobre deixar o Xingu para sempre. "Isso aqui não é mais para mim, Tião", disse, antes de desaparecer pela estrada de terra. O rio, porém, não me dava essa opção. As marcas em meu corpo ardiam como se fossem vivas, e eu sentia o Xingu em cada batida do meu coração. Não era um peso que eu escolhi, mas um destino que aceitei. Desde aquele dia, meu trabalho no rio mudou. De barqueiro comum, tornei-me um protetor silencioso, respeitando suas forças e alertando outros sobre os mistérios que ele esconde. O sacrifício não foi minha vida, mas minha liberdade. Às vezes, ao cair da noite, o canto retorna, não mais assustador, mas como um lembrete do que vi e de quem agora sou. O Xingu tem seus segredos. Eu sou Ademir Guedes, mas todos me chamam de Miro, lá no Porto de Mós, no Pará. Quem vive no Xingu como eu, sabe que o rio é mais que água e correnteza. Ele é o coração pulsante daquela terra, e em 1985, com a enchente histórica que tomou conta da região, o rio virou um monstro. O Xingu, que normalmente corre tranquilo, se espalhou por onde jamais imaginávamos. A floresta sumiu sob o mar de água, e os caminhos de navegação mudaram, deixando-nos à mercê das suas caprichosas mudanças. Raimundo, meu parceiro, e eu tínhamos que atravessar o trecho mais perigoso do rio naquela tarde. A chuva não dava trégua, e o céu parecia ameaçar desabar. A embarcação lutava contra as águas revoltas, que pareciam querer nos engolir a cada remoada. O rio, naquela altura, já estava para lá do seu curso habitual. Onde antes havia margens, agora o que restava eram grandes ilhas de árvores submersas, formando um labirinto traiçoeiro. Eu sabia que tínhamos que ser rápidos, pois a cada minuto a correnteza se tornava mais forte. O som da água batendo contra a embarcação era abafado, quase como um rugido distante.
Foi então que, entre as nuvens pesadas e o breu da tempestade, algo chamou nossa atenção. Uma luz intensa surgindo no horizonte, cortando o nevoeiro denso. Não era uma lanterna de barco, nem a luz de um farol distante. Ela se movia de forma errática, quase como se estivesse dançando sobre as águas. A princípio, pensei que fosse algum tipo de reflexo da tempestade. Mas não, era algo que não podia ser explicado. Raimundo me olhou, o rosto pálido e as mãos tremendo. Ele sugeriu que continuássemos, que aquilo não passava de um erro de visão. Mas eu não pude ignorar. O rio estava diferente, e a luz, com seu movimento estranho, me incomodava profundamente. Algo no fundo da minha mente dizia que deveríamos investigar, que o que quer que fosse aquilo, o rio queria que soubéssemos. Sem falar mais nada, tomei o remo e, contra a vontade de Raimundo, comecei a nos dirigir em direção àquela luz misteriosa. Não sabia o que encontraria, mas sabia que, de algum modo, o destino já estava selado. Conforme avançávamos, a sensação de que algo estava errado se intensificava. O rio, normalmente cheio de sons, o estalar das árvores ao longe, o burburinho das águas, estava em um silêncio estranho, opressor. Só o som da nossa embarcação cortando a água quebrava aquele vazio absoluto. Não havia o canto das aves, nem o zumbido dos insetos, como se a própria natureza tivesse se calado diante do que estávamos prestes a encontrar. A luz à frente, que antes parecia distante e pequena, agora se aproximava com uma velocidade assustadora. Ela não se movia de forma comum, como a luz de uma lanterna ou de um farol, mas sim de maneira errática, pulsando em intervalos regulares. A cada lampejo, uma sensação desconfortante tomava conta de mim, uma sensação como se estivéssemos sendo atraídos para algo que não deveríamos ver. A luz agora era grande o suficiente para se refletir nas águas do rio, criando distorções que não faziam sentido. A cada brilho, o ambiente ao nosso redor parecia mais escuro, como se a própria luz sugasse a luminosidade ao seu redor. Eu podia sentir um peso no ar, uma pressão crescente, que só aumentava com a proximidade daquela estranha fonte de iluminação. Raimundo, com os olhos arregalados e a pele pálida, me puxou pelo braço, sussurrando com voz trêmula: "Miro, precisamos voltar. Isso não é normal. Não é só uma luz. Algo está errado." Mas eu, apesar do medo que se espalhava por todo o meu corpo, não podia voltar agora. Havia algo naquela luz que me chamava, algo que eu não podia explicar, mas que me fazia acreditar que era minha responsabilidade. Eu não podia simplesmente ignorar. "Tem algo ali", respondi, com a voz mais firme do que me sentia. "Podem ser pessoas precisando de ajuda." E continuei remando mais rápido em direção àquela luz pulsante que parecia cada vez mais próxima, mais real. A luz que antes dançava de maneira errática, de repente parou. Suspensa no ar, ficou imóvel, brilhando com uma intensidade cegante. Era como se o próprio céu tivesse se aberto para deixar aquela luz, branca e pura, descer sobre o rio. O reflexo da água ficou tão forte que parecia dia, e por um momento o ambiente todo se transformou. As sombras que antes dominavam a floresta alagada desapareceram, e tudo ao redor de nós foi banhado por aquela luz sobrenatural. Nesse momento, o som do rio, o ruído da tempestade, tudo sumiu. O silêncio foi absoluto. O mundo parecia ter parado de girar, como se o tempo tivesse deixado de existir.
Era uma sensação estranha, como se estivéssemos fora do lugar, fora do tempo. O ar estava denso e o clima abafado pesava sobre nossos pulmões. E então, foi quando as águas começaram a se agitar de maneira incomum. Sem aviso, figuras translúcidas surgiram das profundezas do rio, movendo-se como sombras, mas com uma presença inconfundível. Eram homens e mulheres, mas não como os que conhecíamos. Suas roupas, feitas de peles e fibras, pareciam de tempos antigos, e seus corpos eram etéreos, como se estivessem ali, mas ao mesmo tempo não estivessem. Eles surgiram em silêncio, sem pressa, e começaram a se mover na nossa direção. Murmuravam palavras em uma língua que nunca havia ouvido antes, uma língua que soava como um cântico distante, como se o próprio rio falasse. Seus olhos, brilhando com uma luz própria, estavam fixos em nós. Então, apontaram suas mãos finas e alongadas diretamente para mim e para Raimundo. O terror tomou conta do meu parceiro. Ele deu um grito abafado e desmaiou no instante seguinte, caindo sobre o banco do barco, inerte. Eu, apesar do medo crescente, senti algo em mim se mexer, como se uma força invisível me chamasse. Era como se o rio estivesse me puxando, como se aquela luz quisesse me absorver. Um poder indescritível começava a me envolver, e eu não conseguia mais lutar contra ele. Quando acordei, não sabia onde estava. A princípio, pensei que o barco havia virado ou que tínhamos sido arrastados para algum ponto distante. Mas logo percebi que aquilo não era o Xingu. O que eu via ao meu redor estava distorcido, como um reflexo quebrado da realidade. O céu, antes cinzento e nublado, agora tinha uma cor vermelha intensa, como se o próprio ar estivesse queimando. Não era o céu de um amanhecer ou de um pôr do sol. Era um vermelho sujo, como o sangue de algo antigo e esquecido. As águas do rio, que antes estavam calmas, agora refletiam formas impossíveis. Elas não eram mais transparentes, mas turvas e espessas, como se carregassem algo em seu interior, algo que não deveria estar ali. As árvores ao redor da margem estavam distorcidas, suas raízes retorcidas e se estendendo para o céu, como braços que buscavam algo nas alturas. Tudo parecia pulsar com uma vida própria, um movimento imperceptível, mas constante, como se a floresta respirasse. A única luz que restava era a lanterna do meu barco, que ainda estava acesa, iluminando o pequeno espaço ao meu redor. A madeira do barco, que estava intacta, parecia familiar, mas a água embaixo dele não era mais a mesma. O silêncio era opressor. Mas então, ao longe, eu ouvi o som. Um canto, suave, mas constante, como um murmúrio que vinha das profundezas do rio. Era uma melodia estranha, hipnótica, que me fazia sentir como se estivesse sendo puxado para mais fundo dentro daquele mundo. Caminhei hesitante entre as árvores, minhas pernas frágeis e o corpo atordoado. O chão estava coberto por folhas secas que se moviam, como se algo as tocasse por baixo. Foi quando vi os primeiros sinais de que não estava sozinho. Objetos estavam espalhados por ali, remos quebrados, amuletos de pedra, redes de pesca envelhecidas pelo tempo, como se tivessem sido deixados por navegadores antigos, perdidos há séculos. Eu não sabia o que significavam, mas algo dentro de mim dizia que eu estava sendo observado. Olhei em volta e, por um momento, tive a sensação de que havia mais olhos do que apenas os meus. Aquele lugar, embora silencioso, estava vivo de uma maneira que eu não podia entender.
Enquanto eu caminhava por aquele mundo estranho, a sensação de ser observado se intensificava. Eu sabia que não estava sozinho, mas não conseguia ver nada além das sombras distorcidas e das árvores pulsantes. Então, de repente, as figuras translúcidas reapareceram, desta vez mais próximas, quase ao alcance de minha mão. Seus corpos etéreos estavam mais definidos e seus rostos, agora visíveis, eram uma mistura inquietante de humanidade e algo mais, algo que não deveria existir. Seus olhos brilhavam com uma intensidade fria, e os semblantes eram ao mesmo tempo familiares e alienígenas, como se refletissem a memória de antigos navegadores, mas também algo do próprio rio. Uma delas, mais alta que as outras, levantou uma mão transparente e sua voz soou como um eco distante, ressoando na minha mente. "Somos os guardiões do rio", disse ela, a voz abafada pela água, mas clara como o ar. "Fomos condenados a proteger os segredos que você ousou invadir." A outra figura, com o rosto coberto por uma máscara de barro, apontou para mim com um gesto lento. "O rio não perdoa aqueles que o desrespeitam. Você não é diferente dos outros. Vieram com ganância e agora a luz o chamou. A luz que vimos é uma manifestação nossa, uma armadilha para os que buscam riquezas nas profundezas do Xingu." Aquelas palavras cortaram a tensão do ambiente como uma lâmina afiada. A luz que eu e Raimundo havíamos visto não era um farol de socorro, mas uma armadilha, uma maneira de chamar os navegadores que não compreendiam a verdadeira essência do rio. Eles nos atraíram e agora estavam aqui, diante de mim, os guardiões, aqueles que haviam sido destinados a proteger aquilo que estava além do alcance dos humanos. Eles se aproximaram mais e os olhos daqueles seres translúcidos brilharam com uma intensidade crescente. "Qual é a sua intenção?" A pergunta parecia ressoar no fundo de minha mente como uma ordem. Eu tentei responder, minha voz vacilante. "Não vim para explorar. Não vim com ganância. Mas em minha mente, eu sabia que estava sendo testado. Eles queriam saber se eu era como os outros, se o rio poderia confiar em mim. E naquele momento, eu sabia que minha resposta decidiria meu destino. As águas começaram a se agitar de maneira diferente, como se o rio tivesse ouvido a nossa conversa e estivesse pronto para impor sua sentença. Os guardiões, com seus olhos brilhando, não disseram uma palavra, mas me fizeram entender que algo estava prestes a acontecer. Eu não sabia o quê, mas meu corpo inteiro se encheu de uma sensação de inevitabilidade, como se não houvesse escapatória. Sem aviso, fui puxado por uma força invisível, como se o próprio rio quisesse me levar. As árvores e o céu distorceram, e por um momento, tudo ao meu redor sumiu. Quando as águas se acalmaram, me vi em um trecho desconhecido, uma parte do rio onde o tempo parecia ter se esquecido de passar. Lá, uma visão aterradora se desdobrou diante de meus olhos. Barcos afundados, de diferentes formas e épocas, repousavam no fundo do rio como esqueletos de antigas viagens. Era como um cemitério submerso, uma tumba para aqueles que, em algum momento, desrespeitaram o rio e seus mistérios. A água, escura e espessa, parecia engolir tudo o que tocava, deixando para trás apenas ossos e lembranças. No centro da cena, vi Raimundo. Ele estava inconsciente, flutuando entre as correntes, prestes a ser arrastado pelas águas turvas, como se o rio quisesse tomá-lo também. Desesperado,
Olhei para os guardiões que pairavam ao meu lado, esperando silenciosos. Então, a voz do guardião mais alto cortou o silêncio. Você tem uma escolha, Miro. Salve o seu amigo ou recupere o artefato que repousa no fundo. Uma relíquia do tempo que pertence ao rio. A escolha é sua, mas saiba que, seja qual for, algo será tomado de você. Olhei para Raimundo, lutando para se manter à tona, e, em meu peito, o peso de cada palavra dos guardiões se fez presente. Não havia dúvida. Eu não podia deixá-lo afundar. Não podia abandoná-lo àquele destino. Com um movimento desesperado, pulei na água, agarrando Raimundo com todas as forças que restavam em mim. Quando o puxei de volta, sentindo a correnteza querer arrastá-lo novamente, uma sensação estranha tomou conta de mim, como se uma parte de mim estivesse sendo levada pelas águas. Era como se o rio estivesse tirando algo de mim, algo que nunca poderia recuperar. Quando finalmente conseguimos voltar à margem, senti uma tristeza profunda, uma sensação de vazio que eu não conseguia compreender. Parte de mim, algo dentro de mim, havia ficado ali, perdido para sempre no rio. Acordei no barco, com Raimundo ao meu lado, ambos encharcados, mas sem memória clara do que aconteceu após avistarmos a luz. Algo parecia ter se perdido, como se o tempo tivesse desaparecido nas águas. Foi então que percebi marcas em meu braço, símbolos indígenas que não estavam ali antes. Tentei entender, mas a mente ainda estava turva, como se o rio tivesse apagado parte de minha memória. Você lembra de algo, Raimundo? Perguntei, mas ele evitou olhar nos meus olhos. Melhor esquecer, disse com a voz trêmula. Chegamos ao porto, mas algo estava diferente. O rio, agora calmo, parecia me observar. A sensação de que ele sabia o que havia acontecido nunca me deixou. A luz que vimos nunca mais apareceu, mas eu sabia que ainda estava lá, esperando. Meu nome é Marina Silva e sou professora em Senador José Porfírio, uma pequena cidade no coração do Pará. Cresci aqui, rodeada pelas águas escuras e profundas do rio Xingu. Quando era criança, os adultos me contavam histórias sobre essa região, sobre o poder do Xingu, seus mistérios e as entidades que habitavam suas margens. Havia algo de místico no modo como falavam sobre o rio, como se ele fosse mais do que apenas um curso de água. Era como se carregasse em si um segredo antigo, algo que nem os mais velhos ousavam entender por completo. Essas histórias sempre me fascinavam. Os espíritos protetores das aldeias, as lendas de guerreiros antigos e o temido guardião do rio, que todos temiam desrespeitar. Eu sabia que elas eram mais do que simples contos. Eram avisos, lições de vida disfarçadas de fantasia. A maioria das pessoas aqui acreditava nas lendas. Eu também acreditava, mas sempre com a distância de quem as ouve, mas nunca experimenta. Foi apenas em 2010, quando eu tinha 17 anos, que a verdade por trás dessas histórias começou a se revelar de uma forma que nunca imaginei. Era um passeio escolar, algo simples, mas que acabaria por mudar minha vida para sempre. Naquele dia, ao navegar pelas águas do Xingu, algo se escondeu nas sombras do rio. Algo que jamais deveria ter sido encontrado. Algo que, até hoje, me faz questionar os limites da realidade e do sobrenatural. Essa história começa naquela viagem que deveria ter sido apenas mais uma excursão, mas que se tornou uma descoberta que abalou tudo o que eu acreditava saber sobre o Xingu.
Em 2010, eu tinha 17 anos, e aquele passeio escolar parecia ser mais uma das muitas viagens que a escola organizava ao longo dos anos. Nossa professora, Dona Ivone, sempre insistia em nos ensinar sobre as belezas naturais da região, mas naquele dia havia algo diferente no ar. Era como se algo estivesse prestes a acontecer, embora eu não soubesse o quê. Nosso destino era uma enseada isolada, uma área que poucos conheciam, um recanto escondido entre os rios e a selva do Xingu. A viagem começou de manhã, com o barco cortando as águas escuras e tranquilas do rio. O sol estava quente, refletindo sobre a superfície calma, mas o ambiente parecia carregado de uma tensão que eu não soubera explicar. Os colegas estavam animados, conversando e rindo, mas havia algo em mim que não se alinhava com a alegria deles. A cada remoada, uma sensação crescente de desconforto se apoderava de mim. Não era medo, mas uma presença, uma consciência em torno da nossa embarcação, como se algo ou alguém estivesse nos observando. Chegamos à enseada depois de algumas horas. Era uma área pouco explorada, cercada por uma densa vegetação e com a água profunda e escura. Dona Ivone, com seu tom calmo e sereno, nos conduziu até o ponto de desembarque. Este é um lugar especial, ela disse, mas é importante respeitar o rio e as histórias que ele guarda. Mas naquele momento, suas palavras me pareceram vazias diante do peso do que estava por vir. Enquanto caminhávamos pela margem, a floresta ao redor parecia mais silenciosa do que de costume. O vento não movia as folhas, e o único som que se ouvia era o barulho dos nossos passos na terra úmida. O que nos esperava ali, naquele lugar esquecido pelo tempo, ainda estava além do meu entendimento. Mas minha intuição me dizia que algo muito antigo e perigoso estava prestes a ser despertado. Enquanto explorávamos as margens da enseada, algo chamou minha atenção. Era uma formação de pedras, quase imperceptível, coberta por uma camada espessa de musgo e raízes. Ao redor, a vegetação estava estranhamente contida, como se a própria natureza hesitasse em se aproximar. Aproximamo-nos com curiosidade e logo um dos colegas, Tiago, encontrou o que parecia ser uma figura esculpida em pedra, parcialmente enterrada. Era uma escultura de um espírito protetor, com características de uma criatura mitológica, com olhos arregalados e uma expressão feroz. O rosto esculpido parecia olhar diretamente para nós, como se fosse capaz de ver cada um de nossos movimentos. Dona Ivone nos disse que aquele artefato era muito antigo, uma representação de um espírito guardião da tribo local, mas havia algo inquietante naquela figura. Seu olhar parecia muito mais intenso do que qualquer escultura que eu já tivesse visto. O espírito ali representado não era um ser de proteção, mas algo mais profundo, quase selvagem. A sensação de desconforto aumentou à medida que a tocávamos, cada um de nós, como se uma força invisível estivesse nos puxando para mais perto do objeto. Sentimos uma estranha pressão no ar, como se estivéssemos sendo observados. A turma se reuniu em torno do artefato, mas à medida que o tempo passava, comecei a perceber mudanças nos colegas. Tiago, que tinha sido o primeiro a tocá-lo, começou a olhar para o nada com um olhar perdido, seus olhos semicerrados, como se estivesse vendo algo que não estava ali. Mariana, uma das alunas mais sensíveis, começou a ter tremores nas mãos e uma expressão de pânico em seu rosto, como se estivesse ouvindo algo distante. Naquela tarde algo havia se quebrado e o rio, que antes parecia calmo e sereno,
parecia agora mais escuro e inquietante. O artefato, com sua presença forte e silenciosa, havia despertado algo em nosso grupo. Algo que ninguém sabia explicar, mas todos podíamos sentir. O que começamos a ignorar como simples coincidência, logo se tornou uma sensação palpável de que a maldição daquele objeto estava em movimento. Aquela noite foi a primeira em que as coisas começaram a sair do controle. Depois que o artefato foi retirado de seu local, algo parecia ter se soltado, como uma corrente invisível que nos envolvia. O silêncio na floresta à nossa volta estava denso, opressor, e cada som parecia amplificado. Até o murmúrio do rio, que antes nos soava calmante, agora parecia ameaçador. Eu me senti vazia, como se uma parte de mim tivesse se perdido, mas também havia algo mais. Um olhar atento, como se o artefato estivesse esperando por algo ou alguém. Logo começaram os desaparecimentos. Primeiro foi Tiago. Durante a madrugada, ele sumiu sem deixar rastros. A princípio, pensamos que ele simplesmente tinha se afastado para nadar ou explorar, mas o que realmente aconteceu foi mais estranho. Quando ele reapareceu no meio da manhã seguinte, estava visivelmente alterado. Seu olhar estava vago, como se não soubesse onde estava, e falava em um tom baixo, quase incompreensível. Não havia nenhum ferimento, mas algo em sua postura estava errado, como se tivesse sido tocado por algo invisível e malévolo. A tensão entre o grupo aumentava a cada hora. Já não falávamos como antes. As conversas eram monótonas, trêmulas, e muitos de nós começamos a ter pesadelos inquietantes. Pela noite ouvimos vozes na floresta, vozes baixas e suaves, mas que nos penetravam os ossos. Ao início pensei que fosse apenas o vento, mas quando os outros começaram a ouvir também, não houve mais explicação lógica. À medida que os dias passavam, o comportamento de Tiago se tornava mais estranho. Ele passava horas olhando fixamente para o rio, como se estivesse esperando algo. Algo que, sem saber, todos temíamos. As ruínas do artefato começaram a pesá-lo, e com isso, a desordem se espalhou entre nós. O mal que havia sido despertado não estava mais restrito ao objeto. Ele estava em nós, e algo muito pior ainda estava por vir. A realidade começou a se desfazer lentamente. Tudo o que antes parecia normal se transformou em uma sucessão de eventos desconcertantes. A cada noite, os pesadelos se tornaram mais intensos, mais reais. Eu vi coisas que não podia explicar. Espíritos vagando pelas margens do rio, suas sombras esticando-se como se quisessem me envolver. Naquelas visões, os olhos dos espíritos estavam vazios, mas cheios de uma raiva silenciosa, uma raiva que parecia me acusar. Eu acordava suando frio, com o coração acelerado e o som daquelas vozes ainda ecoando em meus ouvidos. A primeira vez que senti o peso da presença do espírito foi durante a madrugada, quando acordei com uma pressão insuportável no peito, como se algo estivesse tentando me esmagar. Olhei para os outros e vi que não era só eu. Mariana estava em pânico, seus olhos estavam arregalados e ela murmurava algo incompreensível, repetidamente. Tiago, que já havia se comportado de maneira estranha, agora parecia totalmente possuído. Ele falava sobre um guardião que reclamava a alma de todos nós, como se soubesse mais do que deveria. Algo estava tomando conta dele, e era como se ele já não fosse mais o mesmo. Foi então que comecei a entender a gravidade da situação.
O artefato não era apenas uma peça de arte ou um simples amuleto. Ele era um símbolo, um elo entre o nosso mundo e o espírito guardião do Xingu. Uma entidade que deveria ser respeitada, mas que, ao ser retirado de seu local sagrado, havia sido violentamente despertada. Eu sabia, no fundo, que aquele espírito não era bondoso. Ele havia sido forçado a se libertar e agora buscava vingança. O grupo estava completamente fora de controle e a maldição que tínhamos despertado parecia se espalhar. A sensação de que estávamos sendo caçados aumentava a cada hora. Tudo o que nos restava era tentar desfazer o que fizemos, mas não sabíamos como. A cada passo, o terror nos engolia mais. Sabíamos que, se não agíssemos rápido, não haveria mais retorno. O rio, aquele mesmo rio que antes parecia tão tranquilo, agora parecia nos chamar para o abismo. Eu já não conseguia mais distinguir se o que via era realidade ou apenas fruto da minha mente desesperada. A cada noite, as manifestações aumentavam e os ruídos da floresta ficavam mais intensos. Foi numa dessas noites de inquietação que encontrei algo, um velho manuscrito que a professora Dona Ivone, em sua biblioteca, mantinha em segredo. As palavras estavam borradas, mas as imagens eram claras. Descobri a verdadeira história do artefato, uma lenda que eu nunca imaginei que pudesse ser real. O artefato era uma relíquia de um xamã ancestral, conhecido como Cauê. Ele havia sido o protetor de sua tribo, o guardião da paz entre os mundos espiritual e terreno. Cauê sacrificou-se voluntariamente para preservar a harmonia, enterrando seu espírito junto com o artefato para que seu povo jamais fosse perturbado. A escultura que encontramos era uma representação desse xamã, e ele não era um espírito benigno, mas uma entidade feroz, carregada de um poder que mantinha o equilíbrio. O que fizemos foi ignorante. Retirar aquele objeto de seu local sagrado foi um rompimento com os antigos pactos feitos entre os homens e os espíritos. O artefato não era apenas uma peça de valor, mas uma chave que selava o espírito do xamã, permitindo-lhe proteger sua tribo de ameaças externas. Ao removê-lo, destruímos a barreira entre os dois mundos. Agora, o espírito de Cauê estava furioso. Sua raiva era palpável e sentíamos sua presença a cada passo. As consequências de nossa ignorância estavam se tornando fatais. Era claro que o único jeito de evitar algo ainda mais terrível era devolver o artefato à enseada, restaurando o equilíbrio que havíamos destruído. A decisão parecia impossível. Devolver o artefato significava enfrentar o espírito do xamã, um ser que não nos poupava da sua ira. Mas eu sabia que não havia escolha. Devíamos corrigir o erro antes que fosse tarde demais. Mas o que aconteceria quando enfrentássemos Cauê? O temor da resposta me consumia, mas não havia mais volta. O confronto com o passado era inevitável. O caminho de volta à enseada foi mais sombrio do que nunca. O rio, antes tranquilo, parecia rugir com uma força que nunca havia demonstrado. Cada passo que dávamos, sentíamos o peso de nossa transgressão sobre nossos ombros. Tiago, agora completamente em silêncio, caminhava ao nosso lado, seus olhos vazios, como se ainda estivesse distante de tudo o que acontecia. Sabíamos que o espírito de Cauê nos observava, que ele sentia a nossa presença e que nos aguardava. Não havia mais tempo para hesitar. Chegamos à enseada ao entardecer. O local estava diferente, mais sombrio, e a pressão no ar era quase insuportável. Ao colocar o artefato sobre o solo, uma sensação de inquietação tomou conta de mim.
O espírito parecia estar ao nosso redor, uma presença invisível, mas palpável, sentindo cada movimento nosso. As árvores pareciam inclinar-se, os sons da floresta se calaram e a água, antes turva, parecia pulsar com uma energia própria. Quando finalmente restituímos o artefato ao seu lugar sagrado, o que aconteceu a seguir desafia qualquer explicação lógica. O vento aumentou abruptamente e uma figura surgia nas águas do rio, uma sombra que se erguia com uma força silenciosa. O espírito de Cauê, agora claramente diante de nós, nos observava com olhos que eram ao mesmo tempo furiosos e tristes. Mas, à medida que o artefato repousava no solo, a presença ameaçadora começou a se dissipar. Cauê, em seu silêncio, havia nos perdoado. A tensão no ar sumiu lentamente, e ao retornarmos, senti um alívio, mas também um peso imenso. Eu tinha aprendido uma lição que jamais poderia ser esquecida. O respeito pelas forças que regem a natureza e a cultura local não é opcional, mas essencial. Agora, mais sábia, retornava a senador José Porfírio, levando comigo a memória de um evento que mudaria minha vida para sempre. O rio, de algum modo, parecia mais calmo, mas eu nunca iria esquecer.